A temporada de 2026 mal começou e já acendeu o sinal de alerta entre torcedores do Flamengo. Depois de ver o time perder as duas primeiras decisões do ano, muita gente passou a temer que a história se repita e que o clube volte a viver um roteiro parecido com o de 2023, quando terminou o calendário sem levantar nenhuma taça, algo que não acontecia havia anos até então. Só que, para quem está preocupado, os números atuais indicam um cenário ainda mais delicado. A derrota por 3-2 para o Lanús, no Maracanã, válida pela decisão da Recopa Sul-Americana, não foi apenas mais um tropeço. Ela representou a quinta derrota do time principal em apenas 11 partidas disputadas em 2026. Um índice que chama a atenção negativamente e acende debates sobre desempenho, planejamento e momento psicológico do elenco. Para entender o peso desse número, vale comparar com temporadas recentes. Em 2023, por exemplo, a equipe só chegou à quinta derrota depois de 13 jogos sob o comando de Vitor Pereira. Já em outros anos, o marco negativo demorou muito mais para aparecer. Em algumas temporadas, o quinto revés só veio depois de mais de 30 ou até 40 partidas. Ou seja, estatisticamente, o início atual é o mais turbulento da última década. Esse contraste deixa claro por que o debate ganhou força nas redes sociais e programas esportivos. A sensação geral é de que o time ainda não encontrou estabilidade, seja tática, física ou emocional. Mas há um fator importante que precisa ser levado em conta antes de qualquer análise definitiva: o calendário. Em 2026, a CBF precisou ajustar datas por causa da Copa do Mundo, o que resultou em um cenário incomum. O Campeonato Brasileiro começou paralelamente aos estaduais, algo raro, e isso obrigou os clubes a enfrentarem adversários fortes desde muito cedo. Somando-se a isso disputas como Supercopa e Recopa, o grau de dificuldade das primeiras partidas foi bem maior do que em anos anteriores. Ainda assim, a pressão existe, e recai principalmente sobre o técnico Felipe Luiz. Mesmo após uma temporada vitoriosa em 2025, o treinador vive seu momento mais delicado desde que assumiu o comando. Ele alcançou a marca simbólica de 100 jogos à frente da equipe, mas o clima está longe de comemoração. O aproveitamento atual gira em torno de 48%, número considerado baixo para um clube acostumado a disputar títulos em todas as competições. Internamente, a comissão técnica tenta manter discurso de calma e confiança no processo. A avaliação é de que o elenco continua competitivo e que oscilações são naturais no início de temporada, principalmente com calendário comprimido. Já parte da torcida e da imprensa cobra respostas imediatas, apontando falhas defensivas, irregularidade ofensiva e dificuldade para manter consistência durante os 90 minutos. O próximo compromisso pode ser decisivo para mudar o clima. O time volta a campo contra o Madureira, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Como venceu o jogo de ida por 3-0, a equipe tem vantagem confortável e pode até perder por 2 gols de diferença que ainda assim garante vaga na final. Na teoria, é o cenário ideal para recuperar confiança, dar moral ao elenco e aliviar a pressão externa. Agora veja o que os comentaristas da Globo falaram sobre o Flamengo e o jogo contra o Lanús. Dentro do campo, né? Fora do campo a gente já sabe que todas as dificuldades que o Flamengo teve em relação a ter que voltar com jogadores antes, porque o time de base situação de Doha, né? Terminou o ano muito. Então, mas isso desde quando você sai de férias, se for um jogador que está em casa de férias, ele já está imaginando isso, que vai acontecer isso tudo. É óbvio que ninguém esperava que tivesse que mudar essa rota, todas essas questões que o Flamengo teve que fazer em relação a sua... Para recalcular a rota, né? Recalcular a rota, essa é a palavra. Obrigado. E só que aí, o seguinte, eu sempre estava colocando as questões aqui em relação à parte física. E eu achava isso, era um dos fatores que entraria nesse combo que eu vou falar agora. Mas para mim ficou muito claro ontem que a organização que o Flamengo teve na temporada passada, ela está longe de existir. Longe de existir. A Renata falou aqui agora de sistema defensivo, né, que está tomando muitos gols. Mas quando você fala do sistema defensivo, as pessoas imaginam que é a defesa. Não é. É lá na frente. A defesa começa lá na frente. Começa lá na frente. Começa dos dois meias que protegem o setor defensivo, dos dois laterais. Segundo o Felipe Luiz, com o centroavante. Né? Exatamente. Ele é quem fala isso. Exatamente. Inclusive, provavelmente é uma das justificativas para o Pedro não estar jogando. Mas o Pedro aí, não é esse cara da marcação lá na frente. Mas aí entra uma questão, né? O futebol hoje, a gente fala muito aqui, e muita gente está falando isso, que hoje não tem 11 titulares, hoje você tem que ter um elenco, um time. E essas questões, e a gente sempre discutiu isso na minha vida como atleta, e agora trabalhando aqui desse lado, a gente sempre falou que a equipe precisa de organização, rendimento e trabalho de equipe. Quando você começa a mudar muito, e você muda um jogo, você tira 3, 4 jogadores. No outro jogo, esses 2, 3, 4 jogadores ficam sem jogar. Depois você bota eles de novo 2 jogos depois. Você tira primeiro o conhecimento dentro de campo, o entendimento tático,
Confiança também? Confiança, então, esse é um dos maiores fatores, porque você tira o Cebolinha, vou dar um exemplo, vou falar de nomes, você tira o Cebolinha. O Cebolinha, pra mim, estava sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Aí você deixa ele 2 jogos de fora e ele entrando no segundo tempo. Quando você faz isso, o Cebolinha ele se pergunta, eu não tô bem, o treinador não gosta de mim, ele tá em casa imaginando isso. Paulo, nesse momento atual do futebol, ele não entende que é o famoso controle de carga, mas então, deixa eu te falar uma pergunta apenas. Provavelmente, o que a Renata falou, que lá em outubro isso pode fazer um efeito diferente, né? Porque você controlou carga aqui, pra lá na frente tá legal em outubro. E se chegar em outubro, a equipe não tá bem, resultados e desempenho. É isso. É isso, você vai ter que correr mais ainda, subir a montanha mais ainda pra chegar nesse outubro. Então, assim, você tira a confiança do atleta, você tira o Pedro. O Pedro, eu não lembro do Pedro jogar 3 jogos seguidos no Flamengo. Eu não lembro do Rascaeta, agora não, o Rascaeta tá entrando. O Samuel Lino, o Cebolinha, o Jorginho tá voltando agora, o Paquetá. A gente sempre falou em questões de time, da organização tática da equipe. Pra individualidade aparecer, você tem que estar organizado, porque senão pode ser o melhor jogador que tenha, não vai aparecer, Almar. Então, assim, para mim, isso é uma coisa minha que eu vejo, como ex-atleta, você tem que dar ritmo de jogo aos jogadores. Os jogadores têm que entender que, mas eles jogaram ano passado. Ano passado foi ano passado. É outra temporada, é outro ambiente, os times se prepararam para jogar contra o Flamengo. Então você tem que saber sair dessa situação. E sair dessa situação é botar os caras para jogar. É repetir a escalação. Então, você joga 3 jogos. Aí, nesse terceiro jogo, você tira 2, 3, tudo bem. Agora, você joga um jogo, o ataque o trio de ataque é um. Você joga outro jogo, o trio de ataque é outro, completamente diferente. E jogos decisivos. Não é jogo daqui, não vai acontecer nada. Então, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu acho que o Felipe, ele acredita muito nisso. E outra, aqui não tem nenhum cara achando, tem que mudar. Ao contrário, para mim o Felipe é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Só que ele tem que enxergar que ele tem 18 jogadores bons, ótimos, mas ele tem que ter um time. Não adianta ninguém vai me botar na cabeça. Não existe titular. No jogo grande, quando for uma final, você vai saber quem são os titulares. No jogo que importa, você vai saber quem joga. E no Flamengo hoje são de ontem? Então os titulares são de ontem? Não, ele mesmo disse. Pro jogo, ele entendeu. Vou dar um exemplo básico. O trio de ataque. Samuel Lino, Plata e Carrascal. Quem é artilheiro desses caras? Quem faz gol? Nenhum deles. Ninguém. O Flamengo hoje vive dos gols do Pedro e dos gols do Arrascaeta. Então, assim, o Cebolinha às vezes faz, mas não é artilheiro. Então, assim, quando você entra num jogo em que o trio de ataque não é fazedor de gol, já tem um problema. A derrota recente ainda ecoa forte nos bastidores e no vestiário rubro-negro. O revés por 3-2 que custou o título da Recopa Sul-Americana não foi apenas mais uma final perdida. Ele reacendeu lembranças dolorosas e colocou o clube novamente sob pressão. Algo que não acontecia havia um bom tempo. Entre todos os jogadores, ninguém sentiu tanto o impacto quanto Paquetá, que reviveu um fantasma antigo diante de um Maracanã lotado e incrédulo. Perder uma decisão continental em casa já é algo difícil de digerir. Agora imagine passar por isso 2 vezes, com anos de distância entre um episódio e outro. Foi exatamente essa sensação que voltou à mente do Meia. Lá em 2017, ainda jovem e cheio de expectativas, ele fazia parte do elenco que deixou escapar a Copa Sul-Americana diante do Independiente. Na época, tinha apenas 20 anos e começava a se firmar como titular sob o comando de Reinaldo Rueda, mostrando versatilidade tática e personalidade dentro de campo. Naquela decisão antiga, mesmo sendo um dos mais novos do elenco, ele não se escondeu. Atuou em várias funções ofensivas, inclusive improvisado mais adiantado quando o time tinha desfalques no ataque. Fez uma atuação destacada, criou chances, partiu para cima da defesa adversária e chegou até a balançar a rede. Apesar disso, o empate sofrido e o resultado agregado desfavorável impediram a conquista. Foi uma noite amarga que parecia enterrada no passado. Até agora, quase uma década depois, o cenário mudou completamente em termos de status. O garoto promissor virou jogador consolidado internacionalmente, rodado no futebol europeu e contratado novamente como um dos reforços mais caros já vistos no continente. A expectativa era de redenção, de retorno triunfal e de títulos. Porém, o roteiro não seguiu o plano imaginado. Na final recente, ele começou no banco e só entrou na etapa final, quando o jogo já estava em um momento crítico. Teve participação discreta ofensivamente, com uma finalização defendida, e acabou envolvido em um lance defensivo que resultou em gol adversário. Não foi a atuação que ele sonhava para um jogo desse tamanho, e o sentimento de frustração foi inevitável. O contraste com sua primeira passagem é curioso. Embora não estivesse na decisão do Campeonato Carioca daquele ano, participou da campanha inicial e também foi campeão estadual. Por outro lado, nas competições mais importantes em que atuou com frequência, acumulou vices, Sul-Americana, Copa do Brasil e até Brasileirão. Esse histórico criou uma narrativa pessoal de quase que ele sempre quis apagar.
Quando retornou ao clube, deixou claro que sua motivação principal era conquistar títulos e marcar época. Na chegada ao centro de treinamento, o Ninho do Urubu chegou a responder a um torcedor que sua volta tinha um único objetivo: levantar taças. A frase viralizou entre os torcedores e aumentou ainda mais a expectativa em torno dele. Só que o início da nova jornada não foi como planejado. Antes mesmo da final continental, já havia outra decepção. A derrota para o Corinthians na decisão da Supercopa do Brasil, disputada no estádio Mané Garrincha. Naquela partida, ele também começou como opção no banco e entrou durante o jogo, desperdiçando uma chance clara quando o placar ainda estava apertado. Esse início sem títulos criou um contraste forte entre expectativa e realidade. A torcida imaginava um retorno triunfal, cheio de protagonismo e troféus. Em vez disso, viu um começo marcado por derrotas decisivas e atuações ainda irregulares. Internamente, o elenco tenta digerir o momento e reorganizar a confiança, enquanto externamente cresce a pressão por respostas rápidas. Para Paquetá, o desafio agora é mais psicológico do que técnico. Talento nunca foi questão. O ponto central é transformar frustração em combustível, recuperar o melhor ritmo e mostrar que sua segunda passagem pode ter um final diferente da primeira. A temporada ainda é longa, mas o relógio da cobrança já começou a correr. E no futebol todos sabem, a linha entre herói e criticado pode mudar em apenas um jogo.